Nunca duvide da capacidade de Deus de mudar completamente o cenário. As provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora, e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Matéria da Folha de São Paulo, acaba de sair. Ex-diretor do TSE diz que Moraes forjou o documento em operação contra empresários bolsonaristas. É isso mesmo, diz a matéria. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal forjou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas por mensagens que teriam teor golpista em agosto de 2022. Como revelou a Folha, a ação da Polícia Federal, na época, teve como único embasamento uma reportagem do Metrópolis. Quando o sigilo da operação foi suspenso, porém havia nos autos um relatório como base da decisão do ministro. Em audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal nesta terça, Talhaferro, que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou prints e documentos que demonstrariam que o ministro sequer tinha acesso, à época, às mensagens dos empresários. A data foi fraudada para dar impressão de que a operação autorizada por Moraes contra empresários bolsonaristas não havia se baseado apenas na reportagem. Nesta terça, Talhaferro disse que os laudos foram elaborados por ele mesmo a pedido do gabinete do ministro após a operação. A oposição, após ouvir Talhaferro, defende a interrupção do julgamento no STF. É isso mesmo. Congressistas da oposição defenderam nesta terça a interrupção do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF. A defesa do grupo foi reforçada em audiência com Talhaferro, ex-assessor de Moraes. Na audiência, por videochamada, Talhaferro apresentou documentos que indicariam suposta fraude processual de Moraes enquanto o ministro presidia TSE. O material, que ainda não foi divulgado publicamente, foi parcialmente exibido por Talhaferro na audiência. Segundo ele, o magistrado promovia uma maracutaia judicial. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, sugeriu que uma peça jurídica seja enviada ao ministro André Mendonça do STF. Após apelo dos parlamentares, Flávio Bolsonaro pediu a presença de um representante da Advocacia do Senado para analisar um possível encaminhamento jurídico do material apresentado por Talhaferro, visando interromper imediatamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunca duvide da capacidade de Deus de mudar completamente o cenário. Hoje o Brasil acordou triste com esse julgamento, essa perseguição, esse sofrimento que está sendo causado ao Bolsonaro. Alexandre de Moraes fazendo aquele discurso horrendo, horroroso. E aí, do nada, duas coisas acontecem que muda completamente o cenário aqui em Brasília. A primeira, audiência com Talhaferro, onde ele mostra as provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes. Da fraude em relatórios, da fraude na questão da busca e apreensão, de relatório que foi feito depois da busca e apreensão com a data retroativa, fraude que seria o bastante para tirar qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora, e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Isso já foi a bomba, só isso já seria bom bastante. O que acontece? Hoje, União Brasil e o PP fazem uma coletiva de imprensa e falam isso aqui, ó. Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir,
serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Para vocês entenderem a magnitude disso, somando os dois partidos, são 109 deputados que acabam de abandonar o governo oficialmente, entregando os ministérios, somando-se à oposição. Se você somar União Brasil, PP, Novo e o PL, nós temos 202 deputados da oposição. 202 deputados da oposição é o bastante para acabar com qualquer projeto desse governo. Sem falar, aqui o líder do PL acabou de publicar, estes são os partidos que se mostraram favoráveis à anistia. Então, só favoráveis à anistia, nós temos agora 292 parlamentares, se somar todos os parlamentares de cada um desses partidos. 292 parlamentares aprovam qualquer coisa aqui em Brasília. Então nós temos hoje o início do fim do Alexandre de Moraes e o início do fim do Lula acontecendo em poucas horas de distância. Provas irrefutáveis, evidências que foi fraude, que o Alexandre de Moraes fraudou o relatório para fazer busca e apreensão na casa do Luciano Hang, por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. E agora nós temos aí a maioria do Congresso favorável à anistia de forma oficial, sem falar de um dos dois maiores partidos do Congresso, abandonando o governo, gente, entregando ministérios. O dia que começou tão ruim, está se tornando um dos melhores dias dos últimos 3 anos. Nunca perca a esperança, tá vendo? Deus é grande demais. É assim que ele age. Quando você acha que não tem mais saída, que tá tudo acabado, que é o fim, ele vai lá e muda tudo. Num piscar de olhos. Que dia que nós imaginaríamos o Tagliaferro, no início do julgamento do Bolsonaro, o Tagliaferro solta as provas de que o relator é um criminoso. E aí, partidos que sustentam o governo vão lá e fazem um coletivo de imprensa falando: não ando mais com o governo e sou a favor da anistia. Os líderes estão agora articulando como aprovar essa anistia. Cara, nossa, Deus é... Nós vamos aprovar essa anistia. Nós vamos aprovar essa anistia total, geral, completa, restrita. Nós vamos acabar com essa ditadura. Continue rezando e orando, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo no Brasil é por causa da oração de cada um de vocês. Ação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são 2 fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse. E colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse e não foi na terça e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, a matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes
para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece aqui? O Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs, circuladas essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, Só sim. para eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer. Tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse Alan é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela,
com o Enzo Momenti, com Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, desculpa, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó. Os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó. A data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura, um dia depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial. Tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho. Tá vendo as datas? 28, ó, tudo bonitinho. Agora eu vou abrir um outro relatório. Deixa eu ver se eu preciso enquanto o senhor está abrindo aí, enquanto o senhor está abrindo, só para confirmar também, essa preocupação dele de esquentar essa operação de busca e apreensão, né, sem embasamento nenhum, essa comprovação do que chama de pescaria probatória, né? Você primeiro pega os telefones, vê o que tem, depois você justifica fraudando um laudo, como o senhor está mostrando, já que tem os metadados que esse documento, que depois oficialmente ele apresentou como sendo um fundamento para autorizar a busca e apreensão, ele foi produzido por esses metadados que o senhor tem do Word, ele foi produzido alguns dias após efetivamente ter sido feita a busca e apreensão. Para quê? Para justificar para os advogados que pediram acesso aos autos? Eu acredito que sim, e para justificar para a imprensa, porque a imprensa estava batendo pesado nele, dizendo que ele tinha feito isso somente com base numa matéria jornalística do Amado, que de fato foi. Eu estou com um pouco de dificuldade de parar o compartilhamento aqui e poder trazer o novo aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, só fique tranquilo aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.